Feche os olhos por um momento. Imagine o cheiro de arroz com açafrão preenchendo uma cozinha simples. Esse aroma ainda vive em mim como se fosse ontem. Era uma terça-feira comum de 1990. O sol entrava fraco pela janela embaçada, enquanto eu mexia a colher de pau naquela panela. Foi nesse exato instante que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu tinha acabado de fazer 25 anos quando encontrei aquela carta perfumada no bolso interno do paletó do meu marido. Um perfume que não era meu. Uma caligrafia que eu nunca tinha visto antes. Palavras de amor que não eram dirigidas a mim, a esposa oficial, a primeira-dama da igreja. Meu querido ungido, nossas tardes são como gotas de orvalho no deserto da minha vida. Algo estalou dentro de mim naquele momento. Não foi ódio, nem mesmo tristeza. Foi clareza. Uma clareza cristalina que me assustou. Era como se pela primeira vez em uma década de casamento, eu conseguisse enxergar minha própria vida de fora, como uma espectadora assistindo a um filme triste. E não gostei do que vi. 10 anos. Eu me daria exatamente 10 anos para escapar daquela prisão dourada. Pode parecer muito tempo, não é? Por que não fugir naquele instante, com a carta ainda nas mãos trêmulas? Porque há coisas que você aprende sendo esposa de pastor. Uma delas é que aparências são tudo. Outra é que uma mulher sem dinheiro, sem profissão e com 3 filhos pequenos não vai muito longe. E a mais importante, que um homem como Ezequias não deixaria uma traição destruir a imagem que construiu com tanto cuidado. Guardei a carta onde a encontrei e continuei mexendo o arroz. A decisão estava tomada. Mas ninguém além de mim saberia. Nem minhas lágrimas silenciosas enquanto servia o jantar naquela noite. Nem meu sorriso forçado quando ele elogiou a comida. Ninguém notaria que por trás daquela mulher de saias longas e cabelos sempre presos, um vulcão acabava de despertar. A comida está ótima hoje, Helena, disse ele, sem tirar os olhos do jornal. Lembre-se que amanhã temos o culto de ensino às 19h. Vista-se apropriadamente. Assenti com um sorriso e pensei. Em 10 anos, você não vai mais me dizer como me vestir. Era o começo da minha conspiração silenciosa. O primeiro dia dos 3.650 que eu contaria mentalmente até minha libertação. Minha história começou muito antes daquela carta perfumada. Nasci Helena Oliveira em 1965, numa pequena cidade do interior paulista, onde o sino da igreja marcava o ritmo da vida. Meu pai, seu Antônio, era um lavrador de mãos calejadas e coração mole. Minha mãe, Dona Conceição, morreu quando eu tinha 12 anos, deixando para trás 5 filhos e um marido que não sabia fritar um ovo. Como filha mais velha, herdei o avental da minha mãe e a responsabilidade pelos meus irmãos menores. Deixei a escola no 7º ano porque mulher não precisa de muito estudo, precisa saber cuidar de casa, como dizia minha avó. Aos 15 anos, eu já era uma dona de casa completa. Cozinhava, lavava, passava e cuidava dos pequenos como se fossem meus. Foi nessa época que Ezequias chegou à nossa cidade. Com seus 30 anos, barba bem aparada e uma Bíblia sempre debaixo do braço, ele era a novidade que agitou nossa pacata comunidade. Vinha da capital com planos de construir a maior igreja que esta cidade já viu, como anunciava em alto e bom som. Suas pregações atraíam multidões, inclusive meu pai, que se converteu após o primeiro sermão. Lembro como se fosse hoje. Era domingo de manhã quando meu pai me chamou para conversar no pequeno quintal dos fundos, entre os pés de mandioca e o galinheiro. Helena, o pastor Ezequias pediu sua mão em casamento. Fiquei paralisada, a vassoura ainda na mão enquanto varria a terra batida do quintal. Mas pai, eu mal o conheço. É um homem de Deus, filha. Tem posição, respeito. Pode dar um futuro para você que eu jamais poderia oferecer. Não era um pedido, era um anúncio. Uma sentença. Meu pai via na proposta um milagre. A filha mais velha casada com o homem que começava a erguer a maior igreja da região. Para uma família sem recursos, com uma menina sem estudos, parecia a única saída possível.
Uma semana depois, lá estava eu, experimentando um vestido branco costurado às pressas por minha tia Zulmira. Está 3 números maior porque você vai crescer nele, menina, ela disse, ajustando a cintura com alfinetes. Cresci em muitas coisas, responsabilidades, dores, silêncios, mas nunca em liberdade. Casei em 1980, mal sabendo escrever direito o sobrenome que herdei. Trocamos alianças numa cerimônia que parecia mais uma apresentação pública. O pastor e sua jovem noiva. A prova viva de que Deus providencia. Não houve festa grande, apenas um lanche após o culto. Mas houve muitos olhares, alguns de admiração para ele, outros de pena para mim, embora eu só tenha conseguido identificá-los anos depois. Na noite anterior ao casamento, minha tia Zulmira me deu o único conselho que conseguiu sussurrar longe dos ouvidos dos outros. Seja o que Deus quiser, menina. Mas lembra que até José e Maria tiveram que fugir para o Egito quando foi preciso. Na época, não entendi o que ela queria dizer. Só muitos anos depois, aquelas palavras fariam sentido. A lua de mel foi em águas de Lindóia, um luxo inimaginável para uma menina que nunca tinha saído da nossa cidadezinha. No primeiro dia, maravilhada com tudo, vesti minha única calça jeans para descermos até o restaurante do hotel. Ezequias me olhou de cima a baixo com uma expressão que aprendi a temer. Troque de roupa. Esposa de pastor não usa calça, usa saia. Tentei argumentar, dizendo que estava frio. Sem dizer uma palavra, ele pegou minha calça jeans e a jogou pela janela do hotel. Engoli o choro e vesti uma das saias que tinha trazido. Foi o primeiro de tantos engolir que tive que aprender. E foi também a primeira vez que senti aquela pontada no estômago que se tornaria minha companheira constante. Na volta para casa, comecei minha nova vida como primeira dama da igreja. Logo entendi as regras não escritas. Sorria nos cultos, mesmo exausta. Prepare bolos para os eventos, mesmo sem dinheiro para comprar ingredientes. Abaixe a cabeça nas reuniões de obreiros, mesmo quando discordar. Seja exemplo para as outras mulheres, mesmo sentindo-se uma fraude. Em casa, aprendi regras ainda mais rígidas. Cada centavo precisava ser justificado. Para que você precisa de outro sabonete? O outro acabou ontem. Cada amizade precisava ser aprovada. A irmã Marlene tem um espírito muito mundano, não quero você conversando com ela. Cada palavra precisava ser medida. Você acha mesmo que pode questionar algo que eu decidi sob a orientação do Espírito Santo? Meu primogênito Josias nasceu quando completei 16 anos. Lembro do medo que senti ao segurar aquele pequeno ser em meus braços, sabendo que agora estava ainda mais presa. Depois veio Raquel, quando eu tinha 18 e 5 anos mais tarde, Samuel, meu caçula. 3 filhos antes dos 23 anos, sem ter terminado os estudos, sem nunca ter trabalhado fora. Eles se tornaram meus únicos confidentes, mesmo quando ainda não podiam entender minhas lágrimas silenciosas no tanque de lavar roupa. No início, chorava escondida para não assustá-los. Com o tempo, acabei desenvolvendo a habilidade de chorar sem fazer barulho, sem que meus ombros denunciassem o soluço. Ezequias era um pai quando queria ser visto. Levava-os para a escolinha dominical, fazia orações à mesa antes das refeições, dava bênçãos públicas nos cultos de domingo à noite. Mas as portas de casa escondiam outro homem, aquele que usava versículos como chicotes quando a comida não estava boa, quando uma das crianças falava mais alto, quando eu ousava discordar de qualquer decisão. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Ele recitava quase toda noite, antes de me dar as costas na cama. Era seu jeito de dizer que eu nunca seria suficiente, nunca seria virtuosa o bastante para sua santidade autoproclamada. Aos domingos, no púlpito, ele pregava contra o adultério, enquanto eu, no primeiro banco, sorria e concordava com a cabeça. O adúltero destrói sua própria alma, trovejava ele com o dedo em riste, enquanto eu recordava das manchas de batom na gola de suas camisas, dos telefonemas misteriosos,
dos perfumes diferentes que às vezes o acompanhavam na volta para casa. Foi neste cenário que cresci de menina para mulher, de esposa troféu para guardiã de um segredo que todos na igreja suspeitavam, mas ninguém ousava mencionar. O pastor, o ungido de Deus, não era quem fingia ser. E eu, sua sombra fiel, começava a me perguntar quem eu realmente era além do título de esposa do pastor Ezequias. Maio de 1990 chegou com uma chuva fina que parecia limpar a cidade. Eu acabara de completar 25 anos, uma data que passou despercebida para Ezequias como todas as anteriores. Naquela terça-feira, enquanto preparava o arroz com açafrão que ele tanto gostava, precisei buscar dinheiro para comprar leite para as crianças. Como sempre, teria que vasculhar os bolsos de seus paletós, já que ele nunca me deixava uma quantia para as despesas da casa. É melhor assim, Helena. Mulher com muito dinheiro na mão acaba gastando com futilidades. No segundo paletó que revirei, meus dedos tocaram um papel diferente. Não era o áspero das notas de dinheiro, mas algo mais fino, perfumado. Puxei com cuidado e me deparei com um envelope cor-de-rosa, já aberto. Meu coração acelerou enquanto minhas mãos tremiam. Olhei para os lados como se as paredes pudessem me delatar e retirei a carta do envelope. A caligrafia era feminina, elaborada, com pequenos corações substituindo os pontos nos i. Comecei a ler e cada palavra era como uma pedra caindo sobre meu peito. Meu querido ungido, nossas tardes são como gotas de orvalho no deserto da minha vida. Quando estamos juntos no nosso cantinho secreto, sinto que Deus nos abençoa com um amor que transcende as convenções humanas. Sei que sua situação é delicada, que precisa manter as aparências com aquela mulher por causa da igreja, mas saiba que entendo e espero. Um dia estaremos juntos para sempre, como Deus planejou. Com amor eterno, Débora. Débora, a nova secretária da igreja vizinha, onde Ezequias pregava às quartas-feiras. Uma mulher casada, 10 anos mais velha que eu, com filhos já adolescentes. A mesma que vinha aos nossos cultos aos domingos e me abraçava chamando de irmãzinha querida. Guardei a carta exatamente como a encontrei e voltei para o fogão. O arroz borbulhava, transbordando levemente, como minha vida, como meus sentimentos naquele momento. Não era de primeira vez que encontrava evidências de suas traições. Já tinha visto manchas suspeitas em suas roupas, já tinha atendido telefonemas que desligavam quando eu me identificava. Já tinha notado os olhares que trocava com algumas mulheres da congregação. Mas sempre escolhia ignorar, engolir, seguir em frente como a boa esposa cristã que fui ensinada a ser. Dessa vez foi diferente. Algo dentro de mim se quebrou irreparavelmente. Não foi um estalo de raiva ou uma explosão de ciúmes. Foi um despertar silencioso e definitivo, como um despertador que toca depois de um longo sono. Enquanto mexia o arroz mecanicamente, minha mente trabalhava em uma clareza incomum. Via toda a minha vida em retrospectiva. A menina de 15 anos entregue em casamento, os anos de humilhações disfarçadas de orientação espiritual, as noites em que ele voltava tarde cheirando a perfume diferente, os domingos em que pregava sobre santidade enquanto vivia na hipocrisia. E então, olhando pela janela da cozinha para o pequeno quintal onde Josias brincava com um carrinho de madeira, onde Raquel trançava os cabelos de sua boneca de pano, onde Samuel desenhava na terra com um graveto, tomei minha decisão. 10 anos, pensei. Vou me dar 10 anos para sair daqui. Por que 10 anos? Porque sabia que precisaria de tempo. Tempo para estudar, para conseguir um trabalho, para guardar dinheiro sem que ele percebesse. Tempo para preparar meus filhos, para construir uma rede de apoio, para documentar cada traição, cada mentira, cada abuso financeiro que ele cometia com o dinheiro da igreja. Naquela terça-feira de maio, enquanto o cheiro de açafrão preenchia a cozinha, eu não era mais apenas a esposa do pastor Ezequias. Era Helena, uma mulher com um plano secreto, com uma determinação silenciosa
e uma paciência calculada que nem eu mesma sabia que possuía. Naquela noite, servi o jantar como sempre fazia. Coloquei a comida na mesa, chamei as crianças, esperei que Ezequias tomasse seu lugar à cabeceira e fizesse a oração. Tudo parecia normal aos olhos externos, mas dentro de mim, um terremoto silencioso redesenhava minha paisagem interior. Vamos orar, disse ele, estendendo as mãos para que todos dessemos as mãos em volta da mesa. Senhor, abençoa este alimento e esta família que o Senhor me confiou. Amém. Ergui meus olhos durante aquela oração e o observei como nunca tinha feito antes. Vi suas mãos grandes segurando as pequenas mãos de Samuel. Vi seus olhos fechados em falsa reverência. Vi seus lábios movendo-se em palavras ensaiadas. E tive uma revelação assustadora. Eu não o conhecia. 10 anos de casamento e aquele homem era um estranho para mim. Mais perturbador ainda foi perceber que eu também era uma estranha para mim mesma. Quem era Helena além da esposa do pastor? O que eu gostava? O que eu sonhava? O que eu queria da vida? Essas perguntas nunca tinham espaço no meu dia a dia, preenchido com obrigações, cultos, visitas aos enfermos da igreja, limpeza da casa, cuidado com as crianças. Após o jantar, enquanto lavava a louça, senti uma náusea repentina. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha comido. Não era uma doença física. Era meu corpo expulsando 10 anos de mentiras engolidas, de verdades sufocadas, de identidade negada. Você está doente? Perguntou Ezequias da porta do banheiro, não com preocupação, mas com irritação. Amanhã temos visitas importantes da congregação de São Paulo. Preciso de você apresentável. Deve ter sido algo que comi, menti enxugando a boca. Estarei bem amanhã. Naquela noite, deitada ao lado dele, mantive os olhos abertos na escuridão. Sentia-me como se estivesse vivendo uma vida dupla. Externamente, continuava sendo a esposa obediente, a mãe dedicada, a primeira dama exemplar da igreja. Internamente começava a existir uma nova Helena, uma mulher com um plano secreto, uma conspiração silenciosa que só ela conhecia. Pela primeira vez em anos, permiti-me sonhar. Imaginei como seria ter meu próprio dinheiro, tomar minhas próprias decisões, usar calça jeans se quisesse, cortar o cabelo no comprimento que escolhesse, ter amigos sem precisar da aprovação dele. Pequenas liberdades que para muitos são triviais, mas que para mim representavam uma revolução interior. Na manhã seguinte, acordei antes dele como sempre. Preparei o café, arrumei as crianças para a escola, separei a roupa que ele usaria. A rotina continuava a mesma, mas eu já não era a mesma pessoa. Olhando no espelho enquanto prendia o cabelo no coque severo que ele exigia, vi algo diferente no meu olhar. Uma faísca, um brilho de determinação que não estava lá no dia anterior. 10 anos, repeti para mim mesma em silêncio. 1.500 segundas-feiras, 1.500 terças, 1.500 quartas. Comecei a contar, a planejar, a dividir aquela montanha aparentemente intransponível em pequenos passos que eu poderia dar um por dia, uma semana por vez. Naquela mesma semana, fiz algo que nunca tinha ousado antes. Escondi 5 cruzeiros do troco da feira embaixo do forro solto da máquina de costura que ganhei da minha sogra. Era uma quantia ridiculamente pequena, mas simbolizava o início da minha economia secreta, do meu fundo de libertação. À noite, quando todos dormiam, comecei a escrever em um pequeno caderno que escondia dentro de uma lata vazia de aveia, no fundo do armário da cozinha. Não eram desabafos emocionais ou confissões. Eram fatos, datas, eventos. Um registro meticuloso de cada traição que descobria, cada mentira que flagrava, cada manipulação financeira que percebia. Aquele caderno se tornaria, ao longo dos anos, minha apólice de seguro contra o futuro. 19 de maio de 1990. Encontrei carta de Débora no paletó azul marinho. Mencionam cantinho secreto. E ele aparentemente disse a ela que só está comigo por causa da igreja.
Cada entrada no caderno era uma pequena afirmação da minha nova realidade, um tijolo na construção da minha independência futura. E cada vez que escrevia, sentia uma estranha mistura de medo e poder. Medo de ser descoberta, poder por finalmente fazer algo concreto para mudar minha situação. Naqueles primeiros dias após a descoberta da carta, vivia em um estado de hipervigilância constante. Analisava cada palavra dele, cada gesto, cada saída. Não por ciúme ou desespero, mas como uma cientista coletando dados para um experimento crucial, o experimento da minha própria libertação. As primeiras semanas após minha decisão foram as mais difíceis. Cada vez que Ezequias me dava uma ordem ou fazia um comentário depreciativo, tinha que engolir a resposta que agora fervilhava dentro de mim. Antes, aceitava tudo como meu destino, minha cruz para carregar. Agora, cada submissão era uma escolha estratégica, um passo calculado no meu plano de longo prazo. Um domingo, cerca de um mês depois de encontrar a carta, Débora apareceu no culto. Sentou-se no terceiro banco, usando um vestido florido que eu mesma tinha elogiado semanas antes. Durante toda a pregação, seus olhos não deixaram Ezequias, que falava sobre adulteração da palavra. A ironia não me escapou. Após o culto, ela veio me cumprimentar como sempre fazia, com aquele abraço exageradamente apertado e o perfume forte que agora eu reconhecia das cartas. Irmã Helena, que bênção ver você! O pastor está cada dia mais ungido, não é mesmo? Olhei nos olhos dela e pela primeira vez não baixei o meu olhar. Algo deve ter transparecido no meu rosto, pois vi um lampejo de preocupação cruzar suas feições. Sim, irmã Débora, meu marido tem muitos dons e muitos segredos também. Ela piscou rapidamente. O sorriso congelou por um segundo, mas logo se recompôs. Todos temos nossos segredos perante Deus, não é mesmo? Só Ele nos conhece verdadeiramente. É verdade, respondi mantendo o contato visual. Mas às vezes cartas perfumadas também revelam muito. Ela empalideceu visivelmente. Murmurou uma desculpa sobre precisar buscar o filho e saiu apressadamente. Aquela pequena confrontação me deu uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Não era vingança o que eu buscava. Era o simples reconhecimento da verdade, o fim da farsa que todos pareciam dispostos a manter. Naquela mesma noite, Ezequias chegou em casa furioso. Mandou as crianças para o quarto com uma voz que não admitia contestação e me arrastou pelo braço até nosso quarto. O que você disse para a irmã Débora hoje? Ela me ligou completamente transtornada. Poderia ter negado, poderia ter inventado uma desculpa. Mas algo na minha nova resolução me deu coragem. Apenas insinuei que sei sobre vocês dois. Seu rosto passou por várias emoções em segundos. Surpresa, medo, raiva e, por fim, uma calma calculada que era mais assustadora que qualquer grito. Você não sabe do que está falando. E mesmo se soubesse, quem acreditaria em você contra mim? Sou o pastor desta igreja. Você é apenas minha esposa. Apenas sua esposa, repeti, sentindo cada palavra como uma definição da prisão em que vivia. Exatamente. E se você quiser continuar sendo a esposa do pastor Ezequias, com tudo o que isso significa, um teto sobre sua cabeça, comida na mesa para seus filhos, respeito da comunidade, sugiro que guarde para si essas imaginações pecaminosas. Ele não negou. Nem por um momento tentou negar o caso. Apenas me lembrou do meu lugar, da minha dependência, da minha vulnerabilidade. Naquele momento, tive certeza absoluta de que minha decisão estava correta. Os 10 anos que me dei não eram apenas uma esperança vaga, eram uma necessidade urgente. Precisava me preparar adequadamente, porque quando finalmente saísse, seria para nunca mais voltar. Nas semanas seguintes, Débora parou de frequentar nossa igreja. Ezequias anunciou que ela havia sido chamada para servir em outra congregação. Ninguém questionou, ninguém perguntou. O silêncio cúmplice da comunidade era outra corrente que eu precisaria quebrar.
Comecei a observar as outras mulheres da igreja com novos olhos. Quantas delas viviam situações semelhantes? Quantas engoliam lágrimas enquanto sorriam nos cultos? Quantas tinham desistido de si mesmas em nome de um casamento que era mais uma sentença que uma união? A irmã Cleide, secretária da escola estadual e membro do Ministério de Louvor, me abordou discretamente após um culto de quarta-feira. Helena, notei algo diferente em você nas últimas semanas, disse ela em voz baixa, enquanto fingíamos organizar os inários. Está tudo bem? Hesitei. Confiar em alguém era um luxo que não sabia se podia me permitir. Mas algo nos olhos dela, um conhecimento compartilhado, uma compreensão silenciosa, me fez arriscar. Estou reavaliando algumas coisas na minha vida, respondi cuidadosamente. Ela assentiu, como se entendesse muito mais do que minhas palavras diziam. Sabe, a escola onde trabalho está com vagas para o supletivo noturno. Caso conheça alguém interessado em terminar os estudos. Nossos olhos se encontraram e houve um momento de reconhecimento mútuo. Duas mulheres comunicando muito mais do que as palavras permitiam. Vai ser nosso segredo, ela piscou antes de se afastar. Naquela noite, adicionei uma nova entrada no meu caderno escondido. Supletino noturno. Possibilidade para o próximo ano? Era o primeiro passo concreto do meu plano. A primeira porta se abrindo num corredor que ainda parecia interminavelmente longo. A descoberta da traição de Ezequias não foi apenas um momento de dor. Foi o catalisador da minha transformação. Como uma lagarta que de repente se dá conta da possibilidade de virar borboleta, comecei a enxergar além dos limites do casulo que havia aceitado como meu único lar possível. O primeiro grande desafio foi encontrar tempo e desculpas para frequentar o supletivo. 3 meses depois da minha conversa com Cleide, consegui uma vaga para o ano letivo de 1991. Agora precisava convencer Ezequias a permitir que eu saísse de casa 3 noites por semana. Estudar, para quê? Ele riu quando mencionei a ideia durante o jantar, como se eu tivesse sugerido escalar o Everest. Você tem a Bíblia para ler? Isso basta para uma esposa cristã. Foi Josias, meu filho mais velho, então com 10 anos, quem inadvertidamente me ofereceu a solução. Pai, a professora disse que preciso de ajuda com matemática. Estou indo mal nas provas. Vi a oportunidade e a agarrei. É por isso que quero estudar. Para ajudar nossos filhos com a escola. Como posso apoiá-los se nem terminei meus próprios estudos? Ezequias hesitou. Sua imagem pública era importante demais. Ter um filho repetente mancharia sua reputação de homem de família exemplar. Você vai direto para a escola e volta direto para casa, sem desvios, sem conversas desnecessárias com outras pessoas e apenas até que Josias melhore nas notas. Concordei imediatamente, escondendo a pequena vitória que sentia. Aquela primeira concessão, embora cercada de condições, foi como uma primeira rachadura no muro da minha prisão. Nas primeiras aulas do supletivo, sentei-me na última fileira, quase invisível. Tinha medo que alguém me reconhecesse e contasse a Ezequias que a esposa do pastor estava perdendo tempo com estudos mundanos. O supletivo se tornou meu pequeno oásis de normalidade. Escondia os cadernos embaixo do forro do guarda-roupa, junto com as economias que cresciam lentamente. Cada noite na escola era um risco, mas também uma promessa silenciosa para mim mesma. A professora Márcia, de português, foi a primeira a notar algo diferente em mim. Helena, você tem um talento nato para a escrita. Já pensou em fazer algo com isso? Abaixei a cabeça constrangida. Ninguém nunca havia elogiado minhas capacidades intelectuais antes. Sou apenas a esposa do pastor Ezequias, respondi automaticamente. Não, você é Helena. Ela corrigiu com firmeza. E Helena tem potencial para muito mais. Aquelas palavras reverberaram em mim por dias. Eu era Helena antes de ser esposa de alguém. Tinha esquecido disso completamente. Em casa, os desafios eram constantes. Precisava calcular cada movimento. Uma noite, cheguei da aula e encontrei Ezequias furioso na sala.
Onde estão suas anotações? Quero ver o que você está estudando. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Na bolsa, carregava apenas os cadernos oficiais, com matérias inofensivas. Os verdadeiros tesouros, anotações sobre direitos das mulheres que a professora Márcia me passava discretamente, recortes de jornal sobre mulheres independentes e meu diário meticuloso das transgressões de Ezequias estavam bem escondidos. Aqui, entreguei o caderno de matemática. Estou aprendendo frações para ajudar Josias. Ele folheou as páginas com desdém, depois jogou o caderno de volta para mim. Está desperdiçando tempo que poderia usar nos afazeres da igreja. A cada dia, equilibrar-me entre meus planos secretos e minha vida pública se tornava mais exaustivo. Havia momentos em que pensava em desistir. Era mais fácil continuar na ignorância, na submissão. O medo me paralisava nas madrugadas. O que aconteceria com meus filhos se eu fracassasse? Em 1992, completei o supletivo do 1º grau, mas menti para Ezequias dizendo que havia desistido. Continuei saindo nas mesmas noites, agora para frequentar um curso básico de contabilidade, oferecido pela prefeitura. A irmã Cleide, minha cúmplice silenciosa, assinava a frequência quando eu faltava por causa de compromissos inevitáveis da igreja. As crianças percebiam as mudanças. Uma tarde, Raquel, então com 9 anos, me encontrou estudando escondida no quartinho de costura. Por que você esconde seus livros do papai? Perguntou com a inocência cortante das crianças. Olhei para minha filha, seus olhos curiosos, e senti o peso da escolha que teria que fazer um dia. Contar a verdade ou protegê-la com mentiras. Às vezes, respondi escolhendo cuidadosamente as palavras. Precisamos guardar certos sonhos até que seja a hora certa de mostrá-los. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. E aquele momento simples me encheu de determinação. Eu estava fazendo isso não apenas por mim, mas por ela também, para que Raquel nunca precisasse esconder seus livros ou seus sonhos de ninguém. Em meados de 1993, arrisquei meu primeiro grande passo. Tentei abrir uma conta bancária em meu nome. A agência local do Banco do Brasil ficava a apenas 2 quadras da igreja, mas parecia um mundo distante das regras de Ezequias. A senhora precisa da assinatura do marido, informou o gerente com indiferença burocrática. É o procedimento padrão para mulheres casadas. Saí do banco com o rosto queimando de humilhação. Não havia considerado esse obstáculo aparentemente simples. As leis ainda refletiam a mesma mentalidade que me aprisionava em casa. Na semana seguinte, durante o círculo de oração das mulheres, Dona Eugênia, viúva de um comerciante local, me puxou para um canto. Helena, minha filha, notei seu interesse pelas finanças da igreja. Ela se referia às vezes em que eu sutilmente questionava sobre as entradas e saídas do dízimo. Preciso de alguém para me ajudar com a contabilidade da minha lojinha. Meu coração acelerou. Era uma oportunidade de aplicar o que estava estudando escondida e talvez ganhar algum dinheiro próprio. Mas Ezequias não permite que eu trabalhe fora, balbuciei. Não seria trabalho, seria ajuda cristã a uma irmã idosa. 2 horas, 2 vezes por semana, enquanto as crianças estão na escola. Ele não precisa saber que estou lhe dando uma pequena gratificação. Aceitei imediatamente. Durante 6 meses, essa pequena liberdade foi suficiente para me dar esperança. Até que, num domingo após o culto, Ezequias me chamou ao seu escritório na igreja. A irmã Marta te viu saindo da loja de Dona Eugênia várias vezes. O que está fazendo lá? Seu tom era calmo, calculadamente perigoso. Apenas ajudando com algumas contas para praticar o que aprendo no supletivo. Respondi, tentando soar casual. O tapa veio sem aviso. Não foi o primeiro, mas desta vez doeu diferente. Era uma punição por minha tentativa de independência. Você está me envergonhando, sibilou. Minha esposa trabalhando como uma qualquer? O que a congregação vai pensar? Naquela noite, ele anunciou que eu não poderia mais frequentar o supletivo. Josias já melhorou nas notas, declarou. E você está se desviando do papel que Deus designou para você.
Foi meu primeiro grande fracasso. Chorei sozinha no banheiro, sentindo o gosto metálico da derrota. Precisaria recalcular minha rota, ser mais esperta, mais cautelosa. A solução veio de forma inesperada. 2 semanas depois, seu Armando, contador da igreja, sofreu um infarto. Ezequias estava desesperado. Ninguém mais entendia o sistema de contabilidade complexo que Armando havia criado. Posso ajudar temporariamente, ofereci, fingindo hesitação. Aprendi um pouco com Dona Eugênia. Ele aceitou a contragosto. Era isso ou admitir problemas financeiros para a congregação. Foi assim que, ironicamente, o próprio Ezequias me deu acesso a todas as finanças da igreja. A cada página do livro caixa que analisava, descobria mais irregularidades. Dízimos desviados para contas pessoais, despesas injustificadas, empréstimos nunca registrados oficialmente. Fotografei discretamente cada página comprometedora, cada cheque suspeito. Não sabia como isso me ajudaria no futuro, mas algo me dizia que aquelas informações seriam valiosas um dia. Em 1995, completei 5 anos do meu plano de 10. Neste ponto, tinha acumulado quase R$ 2.000 em minha poupança de libertação, escondida em diversos lugares pela casa. Algumas notas costuradas no forro de casacos antigos, outras em envelopes colados atrás de quadros, algumas moedas no fundo falso de uma lata de biscoitos. Não era muito, mas representava inúmeros pequenos sacrifícios e estratégias. O trabalho com as contas da igreja continuava. Ezequias, vendo vantagem na situação, agora me pressionava para maquiar alguns números. É apenas uma questão de apresentação, explicava com seu tom pastoral quando questionei uma transferência suspeita. O dinheiro está sendo usado para a obra do Senhor, apenas não de uma forma que todos entenderiam. Cada solicitação desonesta era documentada no meu caderno secreto, agora guardado na casa de Cleide. Percebi que a contabilidade me dava uma compreensão do mundo que Ezequias nunca esperaria de mim. Estava aprendendo sobre poder, manipulação financeira e, mais importante, como o dinheiro podia significar liberdade. Um novo desafio surgiu quando Josias, então com 14 anos, começou a reproduzir o comportamento controlador do pai. Numa tarde, flagrou-me lendo escondida um livro sobre direitos da mulher que a professora Márcia havia me emprestado. Vou contar para o papai, ameaçou, os olhos estreitos numa expressão assustadoramente semelhante à do pai. Isso é coisa de feminista. O pastor falou no culto que feministas são contra a Bíblia. Meu coração disparou. Era agora que eu perderia tudo. Em vez de implorar, fiz algo que nunca havia tentado antes. Josias, sente-se aqui, pedi, abrindo espaço na cama. Surpreendentemente, ele obedeceu. Lembra quando você tinha 8 anos e queria muito aquela bicicleta vermelha, mas seu pai disse que era bobagem? Ele assentiu, confuso com a mudança de assunto. Lembra quem economizou por 6 meses, lavando roupas extras para a dona Lourdes, só para comprar essa bicicleta para você? A senhora, ele murmurou. E lembra quem disse ao seu pai que a bicicleta foi um presente da irmã Nair, para que você pudesse ficar com ela? Seus olhos se arregalaram. Era um segredo nosso, nunca mencionado. Às vezes, Josias, mães, fazem coisas que não parecem fazer sentido para proteger seus filhos. Este livro é minha bicicleta vermelha. Você pode contar ao seu pai, é seu direito. Mas antes pergunte-se, sua mãe já fez algo que te machucou? Foi uma conversa breve, mas significativa. Josias não contou a Ezequias sobre o livro e algo sutil mudou em nosso relacionamento. Ele começou a me observar com novos olhos, como se visse pela primeira vez a pessoa por trás do papel de mãe e esposa do pastor. Em 1996, Raquel entrou na adolescência com uma rebeldia que me preocupava e, secretamente, me orgulhava. Recusava-se a usar as saias longas que Ezequias exigia, questionava os sermões sobre submissão feminina e, certa vez, encontrei um batom vermelho escondido em sua gaveta de meias. Você vai me obrigar a usar só saias como você?
desafiou-me uma noite, quando pedi para que trocasse a calça jeans antes que o pai chegasse. Olhei para minha filha, forte, questionadora, tão diferente da menina submissa que eu havia sido aos 13 anos, e fiz uma promessa silenciosa que mudaria tudo. Não, Raquel, eu vou te ensinar a ser mais esperta que ele, até que possamos ambas usar o que quisermos. Os últimos anos da década de 90 trouxeram transformações incontroláveis para nossa família. Samuel, meu caçula sensível, tinha agora 10 anos e demonstrava um talento extraordinário para a música que Ezequias considerava feminino demais. Raquel, aos 15, tornara-se uma adolescente que questionava abertamente a autoridade do pai. Josias, com 17 anos, vivia dividido entre imitar o pai e uma crescente inquietação que eu percebia em seus olhos. Em 1998, meu plano sofreu uma reviravolta quando Ezequias anunciou que venderia nossa casa para construir um templo maior. Mas onde vamos morar? Perguntei, tentando esconder o pânico. Ali estavam escondidas todas as minhas economias, todos os documentos que havia coletado meticulosamente ao longo dos anos. A igreja comprará uma casa pastoral menor, temporariamente. Depois construiremos outra maior com as bênçãos que virão. Tive apenas 3 dias para encontrar todos os meus esconderijos e transferir o conteúdo para um lugar seguro. Na noite anterior à visita do corretor de imóveis, enquanto Ezequias participava de uma vigília, passei horas removendo dinheiro de dentro de cortinas, descolando envelopes de trás de quadros, retirando folhas cuidadosamente escondidas em livros de receitas. Cleide me ajudou a guardar tudo em uma pequena maleta que ficaria em sua casa. Está quase na hora, não é? Perguntou ela enquanto organizávamos os documentos. Assenti, incapaz de verbalizar o medo e a esperança que se misturavam. Faltavam apenas 2 anos para completar meu prazo de 10 anos, mas a venda da casa ameaçava desestabilizar tudo. A nova casa pastoral era menor, mais próxima da igreja e com menos privacidade. Os membros entravam e saíam como se o espaço fosse uma extensão do templo. Meus momentos de solitude tornaram-se preciosos e raros. Em março de 1989, um ano antes do meu prazo final, enfrentei o pior desafio. Ezequias encontrou um recibo do curso técnico de contabilidade que eu havia concluído secretamente. Lembro-me da cena com clareza dolorosa. Era um domingo à noite. As crianças já estavam em seus quartos. Ele entrou na cozinha, onde eu terminava de organizar as louças, segurando o papel como se fosse uma prova de crime. — O que é isto? Perguntou, sua voz perigosamente calma. Meu estômago afundou, mas mantive até a expressão neutra. Tantos anos de prática me tinham tornado boa nisso. Um curso que fiz para ajudar melhor com as contas da igreja, respondi, enxugando as mãos no avental. Pensei que seria útil, já que seu Armando ainda está doente. E por que não me contou? Tentei várias vezes. Você estava sempre ocupado com a construção do novo templo. Era uma mentira, mas dita com tanta convicção que quase acreditei nela mesma. Ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal como fazia quando queria me intimidar. O que mais você está escondendo, Helena? Por um momento aterrorizante, pensei que ele sabia de tudo, das minhas economias, dos documentos incriminadores que havia coletado, do meu plano de fuga. Mantive o olhar firme, mesmo sentindo as pernas tremerem. Nada, Ezequias. Apenas tentando ser útil. Ele rasgou o certificado lentamente, os pedaços caindo como confetes tristes no chão da cozinha. Uma esposa útil obedece ao marido sem questionamentos. Aquela noite marcou uma escalada na tensão entre nós. Ezequias intensificou sua vigilância. Começou a aparecer em casa em horários inesperados, a verificar minha bolsa, quando achava que eu não estava olhando, a questionar cada minuto que eu passava fora de casa. Em dezembro de 1999, enquanto o mundo se preparava para celebrar a virada do milênio, eu finalizava os últimos detalhes do meu plano. Tinha conseguido alugar um pequeno apartamento a 3 cidades de distância.
usando o nome de Cleide. Havia transferido quase todas as minhas economias para uma conta aberta com documentos que a advogada doutora Marta, que frequentava ocasionalmente nossa igreja, me ajudou a conseguir. O relógio avançava para o ano 2000 e, com ele, para minha libertação. Os primeiros meses do ano 2000 foram uma dança calculada e perigosa. Cada movimento precisava parecer normal, enquanto eu preparava o terreno para minha partida. O mundo falava sobre o bug do milênio, enquanto eu planejava meu próprio reinício de sistema. Em março, comecei a enviar pequenas caixas com itens pessoais para o endereço de Cleide, uma a cada semana. Nada que pudesse despertar suspeitas, algumas fotos antigas, documentos dos meus filhos que justifiquei estar organizando, livros que disse estar doando. Ezequias planejava uma grande convenção em Ribeirão Preto para a segunda semana de maio. Seria minha oportunidade perfeita. 3 dias em que ele estaria distante, ocupado com palestras e reuniões com outros pastores. Você não vai me acompanhar desta vez, anunciou ele, para minha surpresa e alívio secreto. Preciso que fique para organizar aquele evento de mulheres que está atrasado. Como quiser, respondi, agradecendo silenciosamente a Deus por este presente inesperado. Abril chegou com uma tensão crescente que eu tentava disfarçar. Precisava conversar com meus filhos, mas como? Josias, agora com 19 anos, estava cada vez mais envolvido com a igreja, seguindo os passos do pai. Raquel, com 17, continuava sua rebeldia silenciosa, mas nunca havíamos conversado abertamente sobre meus planos. Samuel, aos 12, era sensível demais. Seu amor pelo pai, apesar de todos os problemas, me preocupava. Uma noite, enquanto Ezequias estava em uma reunião de obreiros, chamei Raquel para me ajudar na cozinha. Filha, comecei, medindo cada palavra enquanto descascávamos batatas lado a lado. Se você pudesse viver em um lugar onde pudesse usar as roupas que quisesse, ouvir a música que gostasse, você iria? Seus olhos, tão parecidos com os meus, fixaram-se em mim com uma intensidade que revelava entendimento imediato. A senhora vai deixar o papai. Não era uma pergunta. Assenti, o coração batendo tão forte que pensei que ela poderia ouvir. Quando? Em maio, durante a convenção. Ela ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Eu vou com a senhora, disse finalmente, a voz baixa, mas decidida. Sempre soube que um dia isso aconteceria. Na semana seguinte, tentei uma abordagem com Samuel. Levei-o para comprar material escolar e, enquanto escolhíamos cadernos, mencionei casualmente. Samuel, se mamãe precisasse morar em outro lugar por um tempo para resolver algumas coisas importantes, você entenderia? Seu rosto pequeno se contraiu com preocupação imediata. A senhora está doente? Vai para um hospital? Não, meu amor, estou bem. Mas às vezes, adultos precisam fazer mudanças difíceis para ficarem bem de verdade. Ele me estudou com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das palavras. É por causa das brigas, né? A senhora e o pai acham que a gente não escuta, mas a gente escuta. Uma onda de culpa me atingiu. Achava que havia protegido meus filhos das partes mais feias do meu casamento. Samuel, Tudo bem, mãe? Ele interrompeu, pegando minha mão com surpreendente maturidade. Eu entendo mais do que a senhora pensa. Josias seria o mais difícil. Sua devoção ao pai era quase religiosa. Decidi que teria que esperar até o último momento. Uma decisão que mais tarde descobriria ser tanto necessária quanto dolorosa. Na primeira semana de maio, celebrei meu aniversário de 35 anos com um sorriso que poucos entendiam. Ezequias organizou uma pequena celebração após o culto de domingo. Não por consideração a mim, mas porque era o esperado para manter as aparências de família pastoral perfeita. 35 anos de bênçãos na vida da nossa primeira-dama, anunciou ele ao final do culto, seu braço possessivamente ao redor dos meus ombros. Uma esposa exemplar, uma mãe dedicada, um exemplo para todas as mulheres da igreja. Sorri e agradeci os parabéns, os abraços
os elogios vazios sobre minha submissão cristã e dedicação ao ministério do meu marido. Ninguém percebeu que o bolo que servi naquele dia, feito com minhas próprias mãos como sempre, tinha um sabor diferente. Era meu pequeno ato simbólico. Pela primeira vez em 20 anos, havia usado uma receita exclusivamente minha, não a que Ezequias exigia. Na segunda-feira, 8 de maio de 2000, Ezequias partiu para Ribeirão Preto de manhã cedo. Beijou-me friamente na testa e lembrou: não esqueça da reunião do círculo de oração amanhã, e Josias precisa de camisas passadas para o final de semana. Cuidarei de tudo, assegurei, numa última mentira conjugal. Assim que seu carro desapareceu na esquina, comecei a executar o plano que havia ensaiado mentalmente por anos. Telefonei para Cleide, usando o nosso código combinado. A encomenda para a festa pode ser entregue hoje à tarde. Depois, fui ao quarto de Raquel, que já estava preparada. Sua pequena mala estava pronta debaixo da cama. Roupas básicas e alguns itens pessoais que conseguimos esconder de Ezequias. Samuel estava na escola, mas deixei um bilhete carinhoso em seu livro favorito, pedindo que me encontrasse na casa da tia Cleide depois da aula. Ele sabia o caminho. A parte mais difícil foi o que deixei para Josias, uma carta longa, explicando tudo o que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Como seu pai manipulava as finanças da igreja, as traições que testemunhei ao longo dos anos, o controle sufocante. Terminei com um pedido de perdão por partir desta forma e meu novo endereço, caso ele quisesse me encontrar quando estivesse pronto. Ao meio-dia, posicionei cuidadosamente sobre a mesa da cozinha uma pasta amarela que havia preparado com meticulosidade. Dentro estavam cópias de cada carta de amor que Ezequias havia recebido de diferentes mulheres ao longo dos anos. Documentos detalhados mostrando as irregularidades financeiras da igreja. Um diário cronológico de cada incidente de abuso emocional que sofri. Os papéis do divórcio já preparados pela doutora Marta. Uma carta simples explicando que eu não queria nada material além da minha liberdade. Às 14h, dei uma última olhada na casa que havia sido minha prisão por 2 décadas. Não senti tristeza, apenas uma estranha leveza. Peguei a pequena mala que havia preparado e saí pela porta sem olhar para trás. Cleide me esperava na esquina com seu Fusca azul desbotado. Raquel já estava no banco traseiro. Quando entrei no carro, minha filha pegou minha mão e apertou. Não precisávamos de palavras. Samuel disse que vai estar esperando na minha casa, informou Cleide, dando partida no carro. E Helena, você conseguiu. Está livre. Naquele momento, enquanto nos afastávamos das ruas familiares em direção a um futuro incerto, mas meu, senti algo que havia esquecido como era. Esperança. O caos que se seguiu à minha partida foi exatamente como eu havia previsto. Ezequias voltou um dia antes da convenção, alertado por membros da igreja que notaram minha ausência na reunião de oração. O telefone da pequena kitnet que havia alugado começou a tocar incessantemente na manhã seguinte. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de Ezequias alternava entre fúria e uma calma manipuladora que eu conhecia bem demais. Abandonar seu lar, sua família, seus votos perante Deus. Volte agora e podemos esquecer esse momento de loucura. Não há nada para esquecer, Ezequias. Há apenas o futuro para construir, longe de você. Você não vai conseguir. Do que vai viver? Quem vai querer a ex-mulher de um pastor? Você não é nada sem mim. Aquelas palavras, que antes me paralisariam de medo, agora soavam vazias. Desliguei o telefone durante sua lista de ameaças espirituais sobre o inferno que me aguardava. Samuel adaptou-se surpreendentemente bem à nossa nova vida no pequeno apartamento de 2 quartos. Na primeira noite, sentou-se na minúscula sala e declarou: é menor, mas parece que podemos respirar melhor aqui. Raquel floresceu quase instantaneamente. No segundo dia, cortou o cabelo que o pai a obrigava a manter longo e usou calça jeans pela primeira vez sem medo. Sorria mais, falava mais alto, ocupava espaço como nunca havia se permitido antes.
A reação de Josias foi a que mais doeu. Ele ligou 3 dias depois, sua voz tremendo de raiva contida. Como a senhora pôde fazer isso com a gente? Com a igreja? A senhora destruiu nossa família. Josias, A senhora não é mais minha mãe. Mãe não abandona os filhos. Mãe não destrói a reputação do pai. Quando desliguei, chorei pela primeira vez desde minha partida. Não pelo casamento acabado ou pela vida que deixei para trás, mas pelo filho que, por enquanto, eu havia perdido. A congregação se dividiu rapidamente. Alguns membros, principalmente mulheres, me procuraram discretamente, querendo saber como eu havia encontrado coragem. Outros me demonizavam abertamente, espalhando rumores sobre minha possessão ou adultério. O pastor Anselmo, que substituiu Ezequias temporariamente enquanto ele lidava com o problema familiar, pregou um sermão inteiro sobre Jezabel e as mulheres que destroem lares. Cleide, que estava presente, gravou discretamente e me trouxe a fita. É importante que você saiba o que estão dizendo, explicou ela, para se preparar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Encontrei trabalho como assistente de contabilidade em um pequeno escritório, ganhando menos do que precisávamos, mas era um começo. Raquel conseguiu uma vaga na escola estadual e rapidamente fez amigos que nunca teriam sido aprovados por Ezequias. Uma tarde, cerca de 3 semanas após minha partida, estava voltando do trabalho quando vi uma figura familiar esperando na porta do prédio. Samuel, segurando uma pequena mochila. Papai quer me levar para morar com a avó Dalva, explicou ele, os olhos marejados. Disse que a senhora é má influência. Abracei meu filho, sentindo uma determinação feroz crescer dentro de mim. O jogo ainda não havia terminado. Ezequias tentaria usar as crianças, a opinião pública, a religião, tudo o que pudesse para me punir. Mas eu não era mais a menina de 15 anos que tremia diante dele. Ele não vai te levar a lugar nenhum, prometi. Não enquanto eu respirar. 25 anos se passaram desde aquela segunda-feira de maio. Sentada aqui na pequena varanda do meu apartamento, observando o pôr do sol que pinta o céu com tons de laranja e rosa, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. Muitas vezes as pessoas me perguntam se valeu a pena, se eu faria tudo novamente. Minha resposta é sempre a mesma. 1000 vezes sim. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ezequias usou todos os recursos a seu alcance para me punir por minha rebeldia. Tentou tirar a guarda das crianças, alegando que eu era mentalmente instável. A igreja transformou-se em tribunal e eu, na pecadora exemplar que devia ser evitada. Antigas amigas cruzavam a rua para não me cumprimentar. Perdi 3 empregos quando descobriam quem eu era. A ex-mulher do respeitado pastor Ezequias. Mas cada obstáculo me tornava mais forte. Como ferro sendo forjado no fogo, cada dificuldade moldava uma nova versão de mim mesma. Aprendi a confiar no meu próprio julgamento sem buscar aprovação externa. Descobri que minha fé não estava atrelada a um homem, a um púlpito ou a uma denominação. Ela existia em mim, pura e pessoal. Raquel foi minha companheira inseparável durante todo o processo. Vê-la florescer longe das regras sufocantes do pai foi como testemunhar uma flor finalmente encontrando a luz do sol. Ela entrou na faculdade de psicologia aos 19 anos, determinada a ajudar outras mulheres como nós. Samuel, embora inicialmente dividido entre seus pais, encontrou seu próprio caminho na música, algo que Ezequias sempre desencorajou por considerar mundano. Josias foi minha ferida mais profunda. Ficamos 7 anos sem nos falar. Ele seguiu os passos do pai, tornando-se diácono na mesma igreja. Somente quando seu próprio casamento começou a mostrar rachaduras, quando ele viu sua esposa sofrendo as mesmas manipulações que eu sofri, algo mudou dentro dele. Numa tarde chuvosa de 2007, ele apareceu na minha porta, os olhos vermelhos, pedindo perdão e conselhos. Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo que aqueles 10 anos de planejamento,
não foram apenas sobre escapar de um casamento abusivo. Foram sobre recuperar a menina de 15 anos que perdeu sua identidade antes mesmo de conhecê-la. Foram sobre encontrar a mulher que poderia ter sido se tivesse tido escolha. Meus cabelos estão grisalhos agora. As mãos que antes tremiam ao servir o café da manhã para Ezequias, hoje digitam relatórios contábeis com confiança, cultivam plantas no meu pequeno jardim e acariciam as cabecinhas dos meus 4 netos. O mesmo corpo que foi julgado, controlado e diminuído por décadas, agora me pertence completamente. Uso calças quando quero, danço quando a música toca, ocupo espaço no mundo sem pedir desculpas. A maior lição que aprendi foi que liberdade não é algo que você conquista de uma vez por todas. É algo que você pratica diariamente. Cada pequena decisão que tomo por mim mesma é um ato de resistência contra os anos de opressão. Cada vez que digo não, quando quero dizer não, cada vez que expresso uma opinião sem medo de represálias, estou honrando aquela decisão tomada sobre o cheiro de açafrão há tantos anos. Se voltasse no tempo, faria tudo de novo? Com certeza. Talvez eu tivesse a coragem de sair antes, de não esperar 10 anos. Mas entendo a mulher que fui, com seu medo e sua prudência. Foi o tempo que eu precisei para me preparar. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, para o terremoto que viria. Existe uma pergunta que muitas mulheres me fazem quando conhecem minha história, geralmente cochichada em tom de confidência. Como você soube que era hora de ir embora? A verdade é que sempre soube. Desde aquela noite na lua de mel, quando minha calça jeans voou pela janela do hotel, uma pequena voz dentro de mim já sabia. O que me faltava não era conhecimento, era coragem, recursos e um plano. Por isso, quando jovens esposas de pastores ou mulheres em situações semelhantes vêm até mim buscando conselho, não digo simplesmente vá embora. Digo, prepare-se. Construa seu ninho de segurança, tijolo por tijolo, como um pássaro paciente preparando o lugar onde seus filhos poderão crescer protegidos. Algumas decidem ficar, outras vão embora. Não cabe a mim julgar o caminho de cada uma. O que sei é que nenhuma mulher deveria viver aprisionada por versículos distorcidos, tradições opressoras ou pela ameaça constante do o que os outros vão pensar. Uma fé que exige a anulação de si mesma não é fé verdadeira, é controle disfarçado de espiritualidade. A igreja de Ezequias ainda existe em nossa cidade, agora muito maior, com telões e sistema de som moderno. Ocasionalmente, encontro membros antigos que me contam em voz baixa que ele segue o mesmo, pregando sobre família enquanto está no 3º casamento. A diferença é que agora isso não me afeta. Sua vida não define mais a minha. Hoje, mantenho um pequeno grupo de apoio que se reúne quinzenalmente na sala do meu apartamento. Mulheres de diferentes idades e histórias compartilham experiências enquanto tomamos chá. Algumas estão dando seus primeiros passos em direção à liberdade. Outras já trilharam longas jornadas de recuperação. O que temos em comum? Todas recusamos ser personagens secundárias em nossas próprias histórias. Quando olho para minhas netas, especialmente para Clara, que aos 14 anos já demonstra uma força interior que me emociona, sinto que valeu cada lágrima derramada no tanque de lavar roupa, cada noite planejando em segredo, cada centavo economizado longe dos olhos do marido. Elas crescerão sabendo que têm voz, que suas escolhas importam, que nenhum púlpito ou altar pode determinar seu valor. Se você está me ouvindo agora e se identifica com minha história, quero que saiba, você não está sozinha. Talvez você esteja cozinhando arroz com açafrão enquanto lê isto, talvez esteja escondendo dinheiro na costura do colchão, talvez esteja sorrindo nos cultos, enquanto por dentro conta os dias até sua libertação. Onde quer que você esteja em sua jornada, saiba que há um amanhã além do controle, além do medo, além da culpa. Leva tempo construir uma vida nova. Leva tempo curar feridas antigas.
Leva tempo redescobrir quem você é quando ninguém está dizendo quem você deve ser. Mas esse tempo virá, dia após dia, como o sol que nasce depois da noite mais escura. Na minha mesa de cabeceira, guardo um pequeno diário onde escrevi meu primeiro pensamento ao acordar naquela segunda-feira, meu primeiro dia de liberdade. Sempre que a vida se torna difícil, releio aquelas palavras simples que escrevi aos 35 anos. Hoje nasci de novo. Hoje voltei para casa. A casa que existe dentro de mim. E foi isso que aprendi em minha jornada. A verdadeira libertação não é apenas sair pela porta, é redescobrir a porta para dentro de si mesma, que ninguém jamais poderá trancar novamente.